Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. Então o tema de hoje é esse que está na tela. Não há mais cristãos desde 70 DC. Vamos repetir o tema? Não há mais cristãos desde 70 DC. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, dia 27 de agosto de 2023, Messias Souza de Carvalho. Mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a todos que estão aí no chat e aos demais amigos que estarão conosco assistindo este vídeo no futuro. Agora nós vamos solicitar algo muito importante para todas as pessoas. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Ative na opção todas de preferência, tá bom? Compartilhe também com seus contatos nossas mensagens e não esqueça do like, tá bom? Agora uma coisa também muito importante. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco. O contato está aí abaixo, na descrição do vídeo de hoje. Tá bom? Então é só nos solicitar, estaremos à disposição de todos os senhores, tá bom? Então, minha gente, como dito inicialmente, o tema de hoje é esse que está aqui na tela. Não há mais cristãos desde 70 DC. Então vamos avançar. Aqui, pessoal, na quarta-feira passada, apresentamos um tema dizendo pai e filho, até hoje, cristãos não entenderam. Os senhores se lembram? Para quem não assistiu, basta assistir. Foi o vídeo anterior. Então, algumas pessoas poderiam dizer que nós estamos em contradição hoje, pois no tema anterior nós dissemos como se no tempo presente, em nosso tempo, houvessem cristãos, não é verdade? E hoje nós estamos dizendo, neste tema, que não há mais cristãos. Os senhores estão vendo aqui, não há mais cristãos, não é verdade? Porém, minha gente, nós precisamos esclarecer isso, que quando nós dissemos cristãos, nós estávamos falando de quê? De uma das maiores religiões do mundo, chamado o quê? Cristianismo. E quem pertence a essa religião, seja de qual vertente for, quem pertence se chama o quê? Cristão. Então as pessoas que frequentam esta religião, chamada cristianismo, essas pessoas se chamam cristãs. Correto? Então agora nós vamos inicialmente responder ao questionamento da primeira pessoa, né? Então tem algumas pessoas que nós selecionamos para responder questionamento. E a primeira pessoa que nós vamos responder ao questionamento é nosso amigo, irmão, Josué Félix da Silva Borges. Olá, irmão Josué Félix da Silva Borges. Tudo bem? Está presente aí? Tomara que esteja, né? Então a pergunta dele, o questionamento foi feito
no tema A Ressurreição, não foi volta de zumbis. Então vamos colocar aqui o nome do nosso irmão aqui, né? Josué Félix da Silva Borges. Tomara que ele esteja acompanhando, né? Depois ele assiste, se não tiver, mas se tiver aí, paz eterna, seja bem-vindo, irmão Josué. Então, nosso irmão Josué, ele perguntou o seguinte. Aqui os senhores poderão acompanhar o que ele perguntou. Irmão Messias, ou questionou, né? Perguntou aqui, né? Irmão Messias, se não somos cristãos, somos o que então? Os senhores estão vendo? Somos o que então? E nesse mesmo chat, está escrito aqui, no próprio chat que ele fez essa pergunta, foi dada o quê? Resposta por Enéas Guerra, paz eterna, irmão Enéas Guerra, que disse, Enéas Guerra disse o seguinte, somos somente filhos do Eterno. Foi essa a resposta do nosso irmão Enéas Guerra, né? E Maria Madalena Tabai Bergner, né? Paz eterna, irmã Maria, tá? Que disse, somos filhos, Josué. E o quê? E podemos complementar, na verdade, olha lá, ela falou, somos filhos, Josué, exclamação, né? E nós aqui, eu escrevi aqui, ó, e nós podemos complementar apresentando um texto escrito em Atos dos Apóstolos, está aqui na tela para os senhores, onde diz o seguinte, Atos 11, 25 a 26, tá? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, ou Shaul, né, Paulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, está escrito aqui, se reuniram com a congregação e ensinaram a muitos, ponto. Agora, importante aqui, devido ao nosso tema, né? Em Antioquia, os discípulos, quem? Em Antioquia, os discípulos, não é verdade? Não é isso que está escrito na sua Bíblia? É. Em Antioquia, onde? Em Antioquia, né? Os discípulos foram pela primeira vez, chamados cristãos. Tá? Quem? Os discípulos, não é verdade? Os discípulos. Marcou? Os discípulos foram chamados de cristãos. Foram chamados pela primeira vez, chamados cristãos, conforme está na tela aqui. Atos, né? Basta ler na sua Bíblia. Atos, capítulo 11, 25 a 26. Correto? Então vamos continuar aqui, minha gente. Vamos continuar. Aí está o tema na tela, não há mais cristãos, né? Hoje, dia 27. Então, gente, olha só. Cristo, como nós já temos dito, né? Ele foi uma manifestação do eterno Criador. Cristo foi uma manifestação do eterno Criador como filho naquele tempo, tá? No primeiro século. Ainda no tempo da congregação. Não é isso que temos falado? É. Foi ou não foi? Foi. Está na Bíblia de todo mundo. Cristo foi a manifestação do Todo-Poderoso. Todos sabem que o Verbo se fez carne, correto? E a partir do momento que, em nosso tempo, um grupo de pessoas diga, somos cristãos, vamos nos reunir aqui como igreja, se as pessoas falarem, né? Vamos nos reunir aqui neste local 2 vezes por semana. E também, se essas pessoas instituírem um ministro, né? Um ministro, uma pessoa responsável que fique responsável por aquilo ali, tal procedimento, o que ocorrerá com tal procedimento? Tal procedimento acarretará na realidade em surgimento de mais uma religião, ou não? Ali vai surgir mais uma religião, porque as pessoas estão se reunindo, instituindo um líder para ficar ali, para que elas possam estar sempre indo ali, não é verdade? Então nós já temos dito que em nosso tempo não há mais possibilidade em nosso tempo de nós reproduzirmos a congregação que também é chamada ou foi chamada de corpo de Cristo. Nós não temos como reproduzirmos hoje o corpo de Cristo, correto? Não tem como nós reproduzirmos o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo tem aquela característica que os senhores já sabem, né? E os dons?
apóstolos, profetas, doutores, mestres, aquelas manifestações. Nós, em nosso tempo, não temos como reproduzirmos aqueles dons, aquelas manifestações dos últimos dias, que foi dito pelo profeta Joel como sendo dos últimos dias. E Pedro não nos deixa mentir no texto da sua Bíblia, tá? E o texto que nós acabamos de ler agora, tá? Está claro, gente. Está claro que os discípulos é que foram chamados o quê? De ungidos, ou seja, de cristãos. Porque Cristo significa ungido. Então os discípulos foram chamados pela primeira vez de ungidos ou cristãos, correto? Nós aqui, nós nunca fomos seguidores de Cristo, portanto, não somos cristãos, tá bom? E como o nosso irmão Enéas Guerra e Maria Madalena já deram a resposta, somente nos resta agora corroborar com as respostas que eles deram acertadamente, correto? E mencionar o que foi dito também em Romanos capítulo 8, né, onde diz que depois da parousia não haveria, né, e não houve, mais a figura do corpo de Cristo. Lá no texto de Romanos 8, diz que depois da parousia não teria mais o quê? A figura do corpo de Cristo, ou a congregação. Mas o que teria em Romanos 8? O que teria? Filhos do Eterno na gloriosa liberdade, né? Ou presos numa religião. Filhos na gloriosa liberdade dos filhos do Eterno. E uma vez os filhos ali tendo sido revelados, ali no último dia, que já ocorreu, foi o sinal de que a congregação, ou seja, o corpo de Cristo, que as pessoas dizem igreja hoje, já havia o quê? Cumprido o seu propósito naquele tempo. Como nós vamos ler agora em Romanos capítulo 8, versículos 18 a 19, aliás, versículo 18 a 19 e também versículo 21. Vamos colocar aqui na tela aqui, Romanos capítulo 8, 18, 19 e 21. 18 a 19 e também o versículo 21. Vamos fazer a leitura aqui, gente, olha só. Olha só o que está escrito. Considero, disse Shaul naquele tempo, que os nossos sofrimentos atuais daquele tempo, né, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Era o corpo de Cristo que estava esperando essa glória. Aí ele continuou, a natureza criada, a natureza, né, tudo, né, aguarda, toda a natureza estava aguardando, com grande expectativa que os filhos de Yahweh sejam revelados. Eles estavam esperando o quê? Que os filhos de Yahweh fossem o quê? Revelados. Olha o que está aí na sua Bíblia. Isso não nos deixa o quê? Mentir, né? Aí diz aqui no versículo 21, a própria natureza, tudo, né? A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo o quê? Hein? A gloriosa liberdade dos filhos de Yahweh. Eles seriam libertos da morte adâmica, não somente eles, toda a criação, correto? Porque a natureza criada estava aguardando isso aí. Romanos 8, 18 a 19, versículo 21, acabamos de ler. Correto, gente? Então assim, gente, se alguém te perguntar hoje, tá? Se alguém perguntar se você é cristão, não diga que você é um cristão em nosso tempo. Não diga isso, tá? Nada disso. Diga que você é um filho do Altíssimo neste mundo, na gloriosa liberdade dos filhos do Altíssimo. Não diga que você é cristão, tá? E nem diga que você compõe o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo esteve situado no primeiro século, correto? Por quê, gente? O objetivo das pessoas, no nosso tempo, as pessoas que se dizem cristãs, o que é? Qual o objetivo? É que também digam que são o quê? O que já falamos, corpo de Cristo. As pessoas se dizem, nós somos a igreja. Não é verdade? Que na verdade seria o quê? Corpo de Cristo, que já esteve
já esteve em atuação no primeiro século. Hoje é religião, gente. Mas corpo de Cristo se situa no primeiro século, como nós já temos dito em várias oportunidades, e estava na esperança. Você está na esperança da glória? O corpo de Cristo estava na esperança da vinda de Cristo. Correto? Ora, se não estamos na esperança da vinda de Cristo, não podemos ser o corpo de Cristo. E também não podemos ser o quê? O que o tema diz. Não podemos ser cristãos. Não é verdade? Os que se dizem cristãos em nosso tempo se tratam de membros de quê? Membros de uma religião que se divide em várias denominações, várias vertentes, a começar pela principal aí, a maior de todas, que foi instituída ali em 325 DC. Correto, gente? Agora vamos ao próximo questionamento de Edom Karolive. Edom Karolive, vamos colocar aqui na tela. Edom Karolive, né? Paz eterna, irmão Edom Karolive. Edom Karolive disse o seguinte: bela explanação, Messias. Em seguida, ele perguntou: por que Jesus, ele fala Jesus, tá? Por que Jesus não deixou Maria tocá-lo após a ressurreição e logo depois permitiu que Tomé o fizesse? Entenderam a pergunta dele? Ele pergunta por que Jesus não deixou, Jesus, como ele fala Jesus, né? Porque Jesus não deixou Maria tocá-lo após a ressurreição e logo depois permitiu que Tomé o fizesse. A pergunta dele, né? Abraços, tá? Aí ele disse abraço, né? A seguir, Edom inseriu ali o texto de João 20:17 na seguinte versão da Bíblia. Vamos colocar aqui. Disse-lhe o ungido: não me toques. Percebeu? Não me toques, né? Disse-lhe o ungido: não me toques. Não me toques, não é isso? Porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Altíssimo e vosso Altíssimo. João 20:17, tá? Então é isso aí, né, gente? Então, mediante essa questão apresentada por nosso amigo Edom, paz eterna, irmão Edom, tomara que esteja aí, né? Mediante esse questionamento, o que nós temos a dizer, não somente para o nosso amigo Edom, mas a todos os senhores, é que o fato ali de o ungido ter pedido a Tomé, ali depois, né, para ali tocar, então nada tem a ver com o quê? Com o que ele estava falando para Maria, tá? Ao encontrá-la ali em pé na porta do túmulo, correto? Então, minha gente, olha só. É por esse motivo que nós devemos o quê? Prestar atenção. Nós devemos consultar, prestar atenção em todas as versões da Bíblia. É importante para todos os senhores. Por isso que é importante ler, consultar todas as versões da Bíblia, tendo em vista que há um problema nas traduções. Pois se você se apegar, tá, a somente uma versão da Bíblia, terá esse problema, né, de pensar que o não toque na fala do ungido ali para Maria teria o quê? O mesmo sentido de quando Tomé tocou no ungido, para ele ter certeza de que era ele mesmo, né? Já que Tomé não havia crido o quê? Na ressurreição dele antes de tocá-lo. Tomé não creu antes de tocá-lo, correto? E os senhores poderão verificar isso aí no texto do livro de João, capítulo 20, versículo 25, tá? Então, por esse motivo, é por esse motivo que nós vamos colocar aqui, neste momento, algumas versões, né? A começar pela versão Almeida Corrigida e Fiel, que é uma das versões com mais, o quê? Deturpações. Porém, no texto que colocamos, que vamos colocar aqui, está ainda melhor que a versão postada por nosso amigo Edom, tá? Vamos ver aqui o texto de João, que está melhor do que a versão que nosso amigo Edom colocou, que lá está escrito não me toque, né?
Vamos ler aqui nessa versão aqui, mesmo sendo a Almeida Corrigida e Fiel, a ACF, está melhor do que a que Edom colocou. Vamos colocar aqui, ó. Disse-lhe o ungido, não me detenhas. Percebeu? Lá está o quê? Não me toques. Olha a diferença. Olha a diferença de uma coisa para outra. Olha a outra versão aqui, ó. Não a do Edom. Aqui o nosso amigo Edom colocou, mas essa aqui, ó. Disse-lhe o ungido, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai. Agora vamos colocar aqui, gente, outra versão. Olha só. De João 20, 27, agora na versão, nova versão internacional, tá? NVI. O mestre disse, não me segure. Percebeu, gente? Pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Agora vamos, outra versão aqui, ó. A atualizada, né? Atualizada. João, nova versão Almeida atualizada. João 20, 17. Vamos ler? Vamos, né? E o mestre continuou. Não me detenhas. Percebeu? A diferença de não me toques para isso aqui e para as demais versões? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vá até meus irmãos e diga-lhes a eles, subo para meu pai e o pai de vocês. Agora, vamos fazer a leitura dessa versão aqui, Torre e Vigia, né? No mesmo texto, Biblioteca Online da Torre e Vigia. O ungido lhe disse, pare de me segurar. Pare de me segurar, né? Percebeu? Porque ainda não subi para o Pai, mas vá aos meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês. Agora vamos colocar aqui uma versão que foi feita por esse aqui, o William, né? Hendrickson. William Hendrickson, né? Essa versão que ele colocou aqui, colocou ali monergismo, né? Vamos colocar aqui, ó. Cristo lhe disse, não se apegue a mim. Eu gostei disso aqui. Não se apegue a mim, não me segure, não me detenhas, mas eu gostei mais disso aqui. Não se apegue a mim, porque ainda não subi para o Pai. Eu gostei disso, né? Então, olha só, gente, mediante esse texto, esses textos, né, que colocamos, o que vamos dizer aqui é que o que provavelmente ali ele quis dizer, foi isso aqui que nós vamos falar aqui agora, ó. Não pense, Maria, que me segurando tão firmemente, você possa o quê? Me prender para sempre. Tá? Então, a gente acredita que foi isso que Cristo teria falado para Maria, né? E os senhores poderão consultar também no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 9, né? Vamos fazer leitura aqui desse texto para entender que isso ocorreu realmente, porque elas se apegaram a ele, e ele pedia que elas não se apegassem a ele, porque ele ainda não tinha subido ao Pai, né? Ele não tinha ido, o quê? Na ascensão para o quê? Para estar reinando no reinado espiritual. Ele ainda estava presente ali no seu corpo humano. Olha só, Mateus 28, 9. De repente, olha só o que está escrito, o mestre as encontrou e disse, em Mateus agora, salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe, percebeu? Não me segure, né? Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Percebeu o que aconteceu? Não é não me toques, mas não me detenhas, não se apegue tanto a mim. Abraçaram-lhe os pés e adoraram, né? Mateus 28, 9. Eu espero que os senhores estejam aí entendendo aí a nossa argumentação, espero que esteja bem didático aqui para que possamos entender. Agora vamos à pergunta de Paula Batalha, a pergunta de nossa irmã Paula Batalha. Paula Batalha, Paz Eterna, irmã Paula Batalha. Vamos à sua pergunta? Está aí? Paz Eterna, Messias, disse ela, né? Só gostaria de saber sobre o tal corpo glorioso. Existe? Né? Então muita gente pensa que existe um corpo místico assim chamado corpo glorioso. Então a nossa irmã Paula Batalha queria saber, ela quer saber se existe esse tal de corpo glorioso. Aí vamos responder para ela aqui, vamos? Então a nossa resposta aqui para Paula Batalha
é que o corpo glorioso não é isso que as pessoas imaginam. O corpo glorioso não é esse corpo místico que as pessoas imaginam assim, cheio de luzes, tá? A nossa resposta é que o corpo glorioso nada mais é, gente. O corpo glorioso nada mais é que a condição de ausência da morte adâmica para o quê? Para quem? Para os filhos do Altíssimo. Tá bom? Independentemente se eles estivessem vivendo como seres humanos ou não. Então, isso foi o corpo glorioso. O corpo glorioso foi o quê? É o quê, na verdade? É a ausência da morte. Não é isso que as pessoas imaginam, vamos receber um corpo glorioso. Então, quando se diz na Bíblia, nós iremos receber o corpo glorioso ou seremos glorificados, é isso. Eles iriam o quê? Deixar ser arrebatados, ser tirados, serem ressuscitados da morte adâmica. Isso que foi o recebimento do corpo glorioso. Entenderam? Eu espero que eu esteja me fazendo entendido, né? Então quer dizer que os que haviam morrido em Cristo, eles tiveram um corpo glorioso, tá? Ou seja, para eles, a aniquilação da morte adâmica e os que também, o quê? Ainda viviam. Igualmente receberam o quê? O corpo glorioso, ou seja, receberam a ausência da morte. Deixaram de estar debaixo da morte adâmica, ou seja, receberam um corpo glorioso, tá bom? Então, eles tiveram um corpo glorioso. Para eles, o quê? Isso aí foi o quê? A aniquilação da morte adâmica. Foi o recebimento, aquilo ali, do corpo glorioso. Não é isso que as pessoas imaginam, vamos ter um corpo glorioso, nós não temos, vamos receber. Não é isso, gente. O recebimento do corpo glorioso foi o recebimento da ausência da morte adâmica, entenderam? Eles foram ressuscitados daquela mortalidade. Eles foram ressuscitados daquele sepulcro, entenderam? Daquele corpo mortal. Então, por isso que nós dizemos que hoje nós somos imortais. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da morte adâmica, entenderam? Eu sei que é difícil entender os textos de Shaul, mas eu acredito que os senhores estejam a cada dia entendendo essas metáforas, essas coisas. Assim, todos eles se encontraram nas mesmas nuvens, também figuras de linguagem, se encontrando com eles nos ares, tá? Como Shaul, Paulo, em sua Bíblia, disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 a 17, vamos colocar aqui, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17, onde diz o seguinte: porque se cremos que o ungido morreu e ressuscitou, assim também aos que no ungido dormem, percebeu? E algo os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, vamos prestar atenção, pois isto pela palavra do Eterno, que nós os que ficarmos vivos, percebeu que tinha as duas situações, nós os que ficarmos vivos, para a vinda do Messias, não precederemos os que dormem. Percebeu que tinha duas situações ali, os que estavam vivendo como seres humanos e os que não estavam vivendo como seres humanos. Então, aqueles que não estavam vivendo como seres humanos, o que eles eram? Seres humanos? Não. Cristo disse que eles seriam, e foram já, eles já eram como anjos no céu. Quer dizer, não eram seres humanos, não casavam nem se davam em casamentos. Então, esses eram os que dormiam, que Paulo fala aqui. Vamos voltar aqui, gente, só para a gente entender, porque a gente para ficar explicando, né? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Eterno, que nós, aí aqui é que eles estão vivendo ali como seres humanos. Nós, os que ficarmos vivos, que estamos ainda como seres humanos, manifestados como seres humanos, para a vinda do Messias, não precederemos que dormem. Ou seja, aqueles que não estavam mais manifestados como seres humanos. Não era mais nenhum ser humano, tá? Porque o mesmo soberano descerá do céu, também figura de linguagem, com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta, de alro, e os que morreram no ungido ressuscitarão primeiro, está escrito aí, ó. Depois nós, ó, percebeu a diferença aqui? Os que ficarmos vivos seremos arrebatados, tirados daquela morte adâmica, né? Juntamente com eles, ó, percebeu? Seremos arrebatados juntamente com eles, quer dizer, todos seriam arrebatados da morte adâmica, percebeu? Independentemente se eles estavam vivendo como seres humanos ou não. Seremos arrebatados juntamente com eles. Percebeu que seria junto? Juntamente com eles nas nuvens. Não é verdade? A encontrar
o soberano nos ares e assim estaremos sempre com o Altíssimo. Agora não tem nenhum fora do Altíssimo, não tem essa ideia de morreu, aí vai um fantasminha para lugar nenhum. Não tem isso, gente. Estaremos sempre com o Altíssimo, já estiveram e já estão. Então, quando nós deixamos de existir como seres humanos, o Filho que participa da carne e do sangue já está sempre com o Altíssimo, porque isso já se cumpriu, gente. Eles já foram ressuscitados, já foram arrebatados da mortalidade em Adão, entenderam? Acredito que os senhores entenderam, né? 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. Tá claro? Se não tiver claro, é só falar, tá bom? Agora é importante aqui, gente. É muito importante. Agora é importante aqui dizer, né? Ressuscitar em corpo glorioso significou ressuscitar da morte adâmica em relação ao corpo espiritual, ou seja, como anjos no céu, entenderam? Independentemente se participavam ou não da carne e do sangue, que já se cumpriu lá em 70 DC. Então vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 42. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Leia 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição. Ele está falando que é o quê? É a ressurreição dos mortos. Semeia-se. Semear o quê? Sepulta-se. Semeia-se. Aqui ele está falando dos que dormiram. Eles foram semeados, eles já não existiam como seres humanos. Semeia-se o corpo na corrupção. Quer dizer, quando eles morreram, eles continuaram debaixo da corruptibilidade adâmica, debaixo da mortalidade. Semeia-se corpo na corrupção, eles estavam ainda na corruptibilidade, mas dormiram, tá, em Cristo. Ressuscitará na incorrupção, percebeu? Porque muita gente pensa que essa corrupção aqui seria a corrupção literal. Não. Eles, quando foram semeados, quando eles foram sepultados, eles continuaram debaixo da mortalidade em Adão. Por isso que o Filho, que participava da carne e do sangue, precisou ressuscitar daquela mortalidade, precisou sair daquele túmulo, daquele sepulcro. Entenderam? Esse sepulcro não se tratou, aliás, de sepulcro literal. Vamos voltar aqui. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Porque esse texto aqui está se referindo àqueles que haviam dormido, àqueles que não estavam vivendo, mas como seres humanos. Pois também é a ressurreição, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, eles estavam ainda na corrupção, ou seja, debaixo da morte adâmica, ressuscitará na incorrupção. Quando eles ressuscitaram na incorrupção, tá? Semeia-se em desonra, quer dizer, estavam debaixo da morte adâmica, ressuscitará em glória, quer dizer, quando eles fossem ressuscitar, eles não estariam mais debaixo da morte adâmica. Seriam o quê? Já foram corpo glorioso, ressuscitará em glória, tá bom, gente? 1 Coríntios 15, 42, acabamos de ler. Então, gente, nós estamos apresentando esse tema hoje extremamente polêmico, não é verdade? E vamos aproveitar para expor aos senhores um comentário muito importante feito por Sebastião Lucas Xavier no tema Cristo não está conosco, nem existe igreja. Tá? Vamos colocar um comentário muito importante feito por nosso irmão Sebastião Lucas Xavier. Vamos colocar aqui na tela o nome dele para que os senhores possam acompanhar. Tá? Vamos ligar o ar-condicionado um pouquinho aqui. Sebastião Lucas Xavier, Paz Eterna, irmão Sebastião, né? Ele disse o seguinte no chat do tema, né? Olha só o que ele disse. A mentira tem melhor aceitação do que a verdade, mas a verdade nos proporciona libertação. Gostei disso aqui, hein? A mentira tem melhor aceitação do que a verdade, mas a verdade nos proporciona libertação. Muito bem, irmão Sebastião Lucas Xavier, né? Gostei dessa frase aqui. A mentira tem melhor aceitação do que a verdade, mas a verdade nos proporciona libertação. Poeta, né? Então, realmente, gente, uma das mentiras, eu coloquei aqui, ó, uma das mentiras é dizer, agora sou eu que estou falando, eu que escrevi isso aqui. Realmente, uma das mentiras é dizer para as pessoas que elas são cristãs e igreja. Isso é uma mentira, dizer que as pessoas são cristãs no nosso tempo e que elas são igreja, tá bom? Então, em acordo com isso que nós estamos tratando aqui,
que eu também e o nosso irmão, nosso amigo Sebastião falaram, em acordo, Alberto Lírio, né, que também tem um canal no YouTube, em acordo, Alberto Lírio, ele escreveu no chat, tá, do tema Cristo não está conosco, nem existe igreja. Coloquei aqui. Bom dia, meu irmão Messias. Bom dia, irmão Alberto Lírio, tudo bem? É verdade, o crente está há 2000 anos atrasado. É isso aí. E José de Oliveira Franca, ele perguntou, está aqui na tela, irmão, me diga, todos são filhos, ele colocou, de Deus, nos dias de hoje? Se for sim, o que é lícito ele fazer? E após a morte do corpo, o que ele pode receber no espírito? Grato, né? Então vamos lá, a resposta para o nosso irmão José de Oliveira. Olá, meu irmão, tudo bem? José de Oliveira, né? Nem todos, o que nós temos que dizer é que nem todos são filhos participando da carne e do sangue. Nem todos. Alguns são filhos deste mundo, homens naturais. Assim é a criação na Bíblia, tá? Isso é a criação. Isso não tem que mudar. Então, quando o homem morre, se for celestial, aquele ser humano, preste atenção, tá? Quando morre, aquele homem, se for celestial, aquele ser humano é consumido completamente. E aquele filho que participou da carne e do sangue permanece sempre com o pai. Nada muda. E se for terreno? Se for terreno, ao morrer, deixa de existir da mesma forma, tá bom? Da mesma forma que o dito celestial, né? Conforme os senhores poderão o quê? Ler em Jó capítulo 14, versículo 10. Na realidade, quem é o celestial? Na realidade, minha gente, quem é de fato celestial é o filho que participa da carne e do sangue, tá bom? Que são o quê? Como anjos no céu. Não seres humanos, entenderam? E a sua pergunta, irmão Josué, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje aqui. Uma vez que nós estamos dizendo que neste tema que não há mais cristãos desde 70 DC, não é verdade? Então, se nós não somos cristãos em nosso tempo, uma vez que cristãos foram os discípulos, ou seja, aqueles que creram no primeiro século, que foram o quê? Discipulados pelos primeiros apóstolos em cumprimento às palavras ditas pelo Messias depois da ressurreição. Então, se não somos cristãos, o que somos então? Foi a pergunta que foi feita também, né? A resposta é que somos filhos do Altíssimo, como nós já falamos, como foi dito por nossa irmã também, Maria Madalena Tabai Bergner, né? E também nosso irmão Enéas Guerra, né? E eu vou complementar aqui dizendo que somos filhos na gloriosa liberdade dos filhos de Yahweh, tá? Que você fala Deus, mas nós falamos Yahweh. Por quê? Foi assim que foi o quê? Anunciado para depois da parousia, não é verdade? Foi ou não foi? Como diz no relato de Romanos 8:21, vamos colocar mais uma vez aqui, ó. A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo o quê? A gloriosa liberdade dos filhos de Yahweh, né? Romanos 8:21, já se cumpriu. O corpo de Cristo já cumpriu o seu propósito. Cristo já cumpriu o seu propósito. Não há hoje cristãos, mas filhos do Eterno, na gloriosa liberdade dos filhos do Eterno. A gloriosa liberdade dos filhos de Yahweh, né? Romanos 8:21. Correto, gente? Mas sua pergunta, irmão José de Oliveira, foi se todos os filhos do Altíssimo, tá? E a resposta foi que nem todos, se todos seriam, aliás. A sua pergunta foi se todos seriam filhos do Altíssimo, né? E a nossa resposta foi que nem todos são filhos do Altíssimo, né? Do Altíssimo. Não é isso que falamos aqui em nosso tempo. Porém, há aqueles que querem, há aquelas pessoas que querem que todos sejam filhos do Altíssimo em nosso tempo. Pois para tais pessoas não há mais na terra, tá? A figura do homem terreno. Ele acha que não há mais, porque ele decidiu que não há mais. Há pessoas que querem que todos sejam celestiais, que não há mais uma parte da criação. Eles dizem que a criação
na verdade, foi mudada então, né? Porque seria restauração, mas para eles, para esses que querem a universalidade, eles querem que a criação agora não seja a criação conforme o Eterno viu que era bom, né? Mas eles querem uma mutação e não uma restauração conforme foi anunciado pelos profetas. Essas pessoas superam os profetas. Elas querem superar os profetas e ao próprio Criador, tá? Dizendo que o Adão não foi bom. Ele teria que ser eliminado no último dia. Essas pessoas acabam discriminando o Adão, quando o Eterno não discriminou. Ele disse que era bom, e eu também digo que é. Mas essas pessoas falam, não, a figura do Adão acabou, o Messias, não tem mais esse negócio de homem terreno. Ora, está discriminando o Adão? O Adão? Tá? Então eles dizem que não há mais a figura do homem terreno. Como assim? Se o Eterno viu que era bom. Porque eles alegam que o homem terreno somente havia até a morte de Cristo. Ainda tem essa questão, né? Alguns, não estou dizendo todo, alegam que somente havia homem terreno até a morte de Cristo na cruz, ou seja, no madeiro, né? Mas outros, dentre eles, acham que o homem terreno foi extinto na parousia. Olha só, tem essas duas versões. Na parousia de Cristo em 70 DC. Então tem aqueles que dizem que o Adão, ele deixou de ser homem terreno ali quando Cristo morreu, ressuscitou, né? E outros dizem que o Adão foi eliminado, deixou de existir, ou eles dizem foram vivificados, porque diz que Cristo é espírito vivificante. Aí acabou. Aí, para essas pessoas, o Adão deixou de existir, entenderam? Ou na situação de Cristo tendo vindo remir os pecados, morrendo e ressuscitando, ou também Cristo vindo em glória no último dia, aí o Adão deixou de existir, tá? Em 70 DC. Para essas pessoas que querem o quê? Uma universalidade. Na verdade, essas pessoas acabam discriminando o Adão, porque eles não querem o Adão na criação. Mas o Adão, como eu falo também, Adão faz parte da criação, faz parte dos propósitos do Eterno, e nós vamos dizer aqui por quê. Porque algumas pessoas acham que depois que cumpriu o propósito, né, como eles falam, o Adão perdeu a sua importância, não tem mais a importância. Ora, o Adão na criação tinha importância, agora não tem mais? Antes da transgressão estava lá o Adão, a coroa da criação. Agora os que querem a universalidade querem eliminar o Adão. Mas a verdade permanece a verdade, não importa no que eu creia, tá bom? Então essa informação que tem chegado a nós, de que o Adão teria sido eliminado ou no madeiro ou no último dia na vinda de Cristo, essas duas versões, essas duas informações têm chegado a nós, não sou eu que estou falando, tem chegado. Embora saibamos que alguns deles poderão falar que nós estamos inventando aqui, que eles dizem que o homem natural teria sido extinto, tá, na cruz. Alguns deles poderão dizer que nós estamos inventando, que eles teriam dito que o Adão foi extinto na cruz, tá? Mas isso é o que nós temos ouvido. Pois diriam que foi na parousia. Quer dizer, há aqueles que dão a entender que foi no madeiro e outros a dar a entender que foi na parousia. Então, na verdade, estão em confusão. Essa é a verdade. Porém, a verdade é que o homem natural, ou seja, o homem terreno, continuou existindo depois da cruz. Isso é fato, gente. Depois do madeiro, eles continuaram existindo, até mesmo porque Shaul, depois da cruz, Paulo, diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 a 4, vamos colocar aqui, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, o seguinte: ninguém, de maneira alguma, vos engane. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Shaul está dizendo que o homem natural, o homem terreno, estava permanecente ali, ó. Ninguém vos engane, né, de maneira alguma, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o quê? O homem do pecado, o filho da perdição. Ora, não seria o homem terreno? Na verdade, como assim foi eliminado na cruz, os homens terrenos foram eliminados? Mas Paulo está falando isso aqui depois da cruz, né? Se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual
se opõe e se levanta contra tudo que se chama Altíssimo ou se adora, de sorte que se assentará como Altíssimo no templo, querendo parecer Altíssimo. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4. Mas, talvez, alguns abençoados poderão dizer, não, Messias, aí é só o filho da perdição, aí é só um Messias, é só um Messias. Não, não é só um. Porque o próprio João fala dos anticristos, né? Não seria somente um. Então, na verdade, já estava no mundo. Já estava. Agora, o homem do pecado, aquele específico, Shaul está falando de um específico, mas não que não existiam outros homens terrenos. Agora, é importante dizer que o fato de se tratar de homem terreno não significa que ele seja mau. Tá bom? Porque muitas vezes o homem terreno, ou seja, que a gente fala, que a Bíblia coloca como injusto, muitas vezes o injusto é mais justo que o injusto é mais justo que o justo, entendeu? Muitas vezes o injusto, o tido como injusto, pratica mais justiça do que o próprio justo. Isso é verdade, gente. Basta ler na Bíblia. Lembra? Os senhores se lembram de Davi? A ação dele poderia deixar Golias de cabelo em pé, não é verdade? E a verdade é que no cumprimento da predição ali de Shaul, do apóstolo Shaul em 2 Tessalonicenses, que nós acabamos de ler, 2, 3 e 4, esse filho, gente, esse filho da perdição, ele realmente se assentou no templo. Ou seja, ele tomou posse do templo de Jerusalém, gente, em 70 DC e tentou mantê-lo intacto devido ao quê? À formosura do templo e à sua imponência. Ele queria manter aquele templo para ele. Entendam isso, basta ler ali em Flávio Joséfo. Porém, um de seus soldados, inadvertidamente, incendiou o templo com uma tocha daquela incendiária, né? Ali o templo de Jerusalém, isso tudo está relatado, gente. Ali no caso, Tito, ele tentou preservar o templo intacto, porque, na verdade, ele queria o quê? Se colocar como quem? Na verdade? Mas, na verdade, um soldado inadvertidamente incendiou o templo e veio o quê? A ruir aquele templo, não ficando pedra sobre pedra, conforme foi predito por Cristo em Mateus 24. E não há relato, tá? É importante dizer que não há relato que esse homem, né, o filho da perdição, deixou de existir em 70 DC, gente. Jamais, pelo contrário. O relato histórico diz que aquele homem, ele sobreviveu mais 11 anos e ainda teve o quê? Um arco chamado Arco de Tito, tá bom? Erguido em sua homenagem. Vejam, esse homem permaneceu ainda vivendo depois da parousia, depois de 70, mais 11 anos. Então, como assim os homens terrenos foram eliminados na parousia? Eu pergunto a esses que querem uma universalidade. Como assim? Eles querem agradar a carne, eles querem agradar as pessoas. Né? As pessoas que ficam na dúvida assim, então, será que sou, será que não sou? Será que não sou, será que não sou? Olha só, eu vou dizer para vocês. Para mim, tanto faz se eu for como Cristo ou não. Por quê? Se eu for um homem terreno, está bom também, estou dentro do propósito do Pai, porque para isso foi feito, para viver o plano natural, a vida terrena, tá bom? Se eu for homem natural, eu vou viver a minha vida de boa aqui, sem fazer mal a ninguém. Necessariamente o homem natural é para fazer o mal, tá bom? Porque tem muitos que não são e acabam praticando mais males do que ele, tá bom? Se eu fosse homem natural, para mim tá bom também. Eu ia viver aqui a minha vida terrena, estudar, constituir família e levar minha vida de boa. Por quê? Cumpriria meu tempo aqui, depois deixaria de existir. Mas o homem celestial também deixa de existir, não é diferente. O que permanece é o filho que participa da carne e do sangue, entenderam? Então Tito, ali, no último dia, ali na destruição de Jerusalém, quando o templo foi incendiado, né, se cumprindo o que Cristo disse em Mateus 24, o general Tito, ele continuou existente, ele não morreu, ele não foi eliminado como querem alguns. Isso significa que nem na cruz, nem na segunda vinda de Cristo, os homens terrenos foram eliminados de todas as nações. Isso jamais aconteceu.
como querem, como eu já falei, aqueles que defendem uma universalidade, tá bom? A extinção dos homens semelhantes a Adão jamais ocorreu. Jamais ocorreu. Nem no dilúvio. Isso não ocorreu de maneira nenhuma, nem nunca ocorrerá. Como querem aqueles que desejam, como já falei, uma universalidade, como se o soberano Criador tivesse que obedecer palavras de homens, fazendo algo contrário à sua palavra. De tudo quanto tinha feito, ele disse que era bom. Como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e podemos colocar, isso sem contar que somente o Todo-Poderoso é quem pode dizer quem são os seus filhos, ninguém mais, tá bom? Ninguém poderá se assentar no trono do soberano Criador e decretar quem são seus filhos. Você gostaria que outras pessoas decretassem quem são seus filhos? Da mesma forma, o eterno Criador. Ele sabe quem são seus filhos e não é você que vai dizer que são todos, tá? Como pode, eu pergunto, o barro reclamar com o oleiro perguntando por que ele quis assim? Por que ele quis a criação assim? Por quê? Porque o barro acha que tem que assumir a soberania do Eterno e dizer, não, agora acabou o Adão, porque eu não gosto do Adão, eu quero que ele seja eliminado. Ué, discrimina o Adão? Como pode o barro mudar isso que vamos ler aqui, gente? Como pode o barro mudar isso que nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 11, versículo 36? Vamos colocar aqui Romanos 11, 36. Como pode, barro, você fazer isso? Olha só o que diz aqui em Romanos 11, 36. Olha, leia, está na sua Bíblia. Pois dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas, todas. Tudo que ele criou, né? Sim ou não? Vai dizer que não. Não, Messias, no último dia o Adão foi eliminado. Ué, mas na sua Bíblia está escrito aqui, ó. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Percebeu? A ele seja a glória para sempre, amém. Romanos 11, 36. Como assim você quer eliminar o Adão? Que discriminação é essa contra o Adão? E se eu fosse um homem terreno, eu gostaria que alguém falasse assim, não, você não tem que existir. Né? Agora Colossenses 1,16, olha só. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e onde também? Na sua Bíblia está escrito, né? Na terra, né? Ah, não tem mais o homem terreno, né? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sim ou não? As visíveis e as invisíveis. O homem terreno, o homem celestial. Percebeu? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, percebeu? Sejam potestades, tudo, meu irmão, não pode mudar isso. Foi criado por ele e para ele. Sim ou não? Colossenses 1,16. Agora, João, na sua Bíblia também, ó, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E Al-Hurrana, né, capítulo 1, versículo 3. Não é verdade? Desculpe-me aí se eu estou sendo muito assim, de repente insistente em falar isso, mas é importante porque perguntaram. Então eu somente estou falando porque foi feita a pergunta, tá? Porque eu até não gostaria mais de falar nesse assunto, mas tudo bem. E a nova criatura, dito, né, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nada tem a ver com eliminação dos homens terrenos, pois ali o que se referia a quem estava em Cristo e não a quem não estava. Tá bom? O evento da nova criatura não mudou a criação, mas revelou previamente, pela fé, os que eram de Cristo naquele tempo, constituindo ali, no primeiro século, o corpo de Cristo, o seu corpo, antes do juízo, pois diz o texto aqui de 2 Coríntios 5,17, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso não tem nada a ver com eliminação do homem natural. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem seria a nova criatura? Os que estavam em Cristo. As coisas velhas já passaram. Aí tem uns que falam assim, não, aqui foi eliminado o homem natural. Não, nada disso. Eis que tudo se fez novo. Tudo o quê? Aqui está se tratando da congregação, tá?
2 Coríntios 5,17. Agora vamos ainda responder à questão apresentada por José de Oliveira França. Deixa eu ver aqui o nome dele. José de Oliveira Franca, que perguntou se todos são filhos do Altíssimo nos dias de hoje. E se fosse assim, é que nós vamos dar continuidade à pergunta dele. O que é lícito? Se for assim, se todos são filhos do Eterno, o que é lícito o Filho do Altíssimo fazer, né? E após a morte do corpo, o que o Filho, tá? Ele perguntou, pode receber no Espírito. Então a nossa resposta, aliás, né? A nossa resposta ao nosso irmão José é que o que é lícito ou não, então depende de cada cultura e época e de cada pessoa também, né? Porém, o mais importante para nós observarmos é que devemos ter nossas vidas norteadas pelo amor. E isso basta, tá bom? Agora, quando ocorre a morte, continua ainda o pó voltando ao pó. E o espírito, ou seja, o fôlego da vida que há não somente no homem, mas em qualquer animal, continua o Eterno tomando de volta para si aquele fôlego da vida que na sua Bíblia está escrito espírito. Pois ele, o Eterno, ele é doador da vida, correto? Mas quanto aos filhos, que é uma outra questão, que se manifestam como seres humanos, isso não tem nada a ver com Eclesiastes 12:7. Quanto aos filhos que se manifestam como seres humanos, não tem mais nada a receber, nem ir para lugar nenhum, como já temos dito. Pois em 70 DC, o que tinha que acontecer já aconteceu. E todos os filhos já estão para sempre com o Altíssimo Criador, como está escrito no texto que já lemos, né? De 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Tá bom? Agora outra questão aqui. Vamos colocar aqui Pedro Esperança. Paz eterna, irmão Pedro Esperança. Ele perguntou o seguinte: Messias, sabe nos dizer quem começou esse novo entendimento bíblico que a religião esconde? Tá? O mundo só vai se libertar do engano da religião tendo esse tipo de entendimento. Eu tenho certeza disso nosso irmão Pedro Esperança. Paz eterna, irmão Pedro Esperança. Pois é, irmão Pedro Esperança, eu acredito que a religião realmente aprisiona as pessoas, não liberta as pessoas. E isso digo a respeito de qualquer tipo de religião, tá bom? Até mesmo porque aqueles que se dizem cristãos em nossos dias e acreditam que precisam praticar cultos e cerimônias, tá? É isso aí. Anos e anos com o sentimento de que precisam estar de corpo presente sempre e que precisam contribuir também com aquele sistema, aquela religião para manter o funcionamento. Então parece que essas pessoas não atentam que há quase 2000 anos teve o quê? Teve um que foi chamado de Filho do Altíssimo, Cristo ungido, que disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 21, né? Que nós podemos colocar aqui, olha só o que ele disse, ó. Disse-lhe o ungido, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dois e ao rudim, né? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, né? E algo é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E ao Ruhana, né? Capítulo 4, 21 a 24, né? Então é isso aí, gente. Agora, quanto à questão do nosso entendimento, que não tem como ser outra coisa, tá? De que o nosso tempo não é tempo, gente, de se falar aquelas coisas da Bíblia, tá? Lá no Novo Testamento, como aplicáveis a nós aqui, a respeito da nova aliança no sangue do ungido e da salvação por graça. Não. Da esperança também da vida eterna, da libertação da lei, da remissão dos pecados, que somos o quê? E também que somos gentios. Não podemos falar essas coisas. Que somos gentios também enxertados no corpo de Cristo, que também somos igreja,
que somos cristãos em nosso tempo e que estamos na esperança de sua vinda, com exceção de quê? Do amor, que deve o quê? Nortear as nossas vidas neste tempo. Somente isso. Não temos que falar aquelas coisas que acabei de citar, tá bom? Então é tempo da vida eterna hoje, onde não há o quê? Intercessores e nem mesmo Cristo. Não há mais Cristo, entendeu? Embora você queira que Cristo continue, tá? Está como era o quê? Como está a nossa condição agora na eternidade, na vida, no tempo da vida eterna? Está como na condição do Éden, tá? Está como era o Éden na criação, como foi feita originalmente sem a morte. Então é tempo de vida eterna. E isso não é de nossa cabeça aqui, ó, não é da minha cabecinha, tá? Mas o que foi o próprio Cristo que disse, né? Em Marcos capítulo 10, versículo 30, que nós podemos colocar aqui, ó. No mundo futuro, a vida eterna. Olha só o que ele disse de 70 descer para cá, o que seria? No mundo futuro, a vida eterna. Ele não está dizendo que continuaria o corpo de Cristo, o corpo do ungido, eles na esperança da glória, ali no ministério do Espírito, tá? Na doutrina dos apóstolos, que se tratou da doutrina dos últimos dias. Mas olha só o que Cristo disse para o mundo vindouro. Ó, no mundo futuro, a vida eterna. Agora é vida eterna, é tempo da vida eterna, entendeu? Marcos 10, 30. Então essa é a verdade que temos que falar. Mas nós não podemos esquecer que no tempo da vida eterna não significa tempo de paz. É aí que muita gente fica enganado, né? No tempo da vida eterna não é tempo de paz. Entendam isso. Não é tempo de paz onde? No mundo natural. Pois a vida eterna é o quê? É no Filho que está passando o quê? Por um tempo como ser humano. Entenderam? Mas o mundo natural está como no jardim. O mundo natural está como no jardim do Éden, onde havia o quê? Perturbações. O mundo natural, vou repetir, o mundo natural, no tempo da vida eterna, está como no jardim, onde havia o quê? Perturbações dos sentidos humanos. E Éden, gente, não era esse suposto paraíso. Éden, o jardim do Éden, não era esse suposto paraíso que a religião passa para você, enganando as pessoas que acreditam na religião, como se no Éden houvesse paz. No Éden não havia paz. O Éden não era lugar de paz, mas de guerra, de luta da carne contra o espírito. Está na sua Bíblia que no Éden era assim. E não é de admirar também que Shaul, Paulo na sua Bíblia, tenha dito em seu tempo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, onde se lê aqui, ó, olha só, né? Não é de admirar que Shaul escreveu isso, olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, onde? No paraíso, né? Ah, enganou Eva lá no que o pessoal diz que é lugar de paz, né? Ó, mas temo que assim como a serpente, lá no dito lugar de paz, que a religião fala com você que é lugar de paz, que é o paraíso, não pode ter guerra, olha só. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos, olha só, os vossos sentidos se apartem da simplicidade que há no ungido. 2 Coríntios 11, 3, né? Então é isso, né? Então, gente, olha só, é importante a gente ainda explanar aqui a simplicidade em Cristo que Paulo temia que eles se apartassem, tá? Seria se eles voltassem para as práticas religiosas por influência dos falsos apóstolos e judaizantes, aqueles falsos apóstolos judaizantes, ou seja, as serpentes. Por isso que ele temia o quê? Que os sentidos deles fossem corrompidos, como a serpente também enganou Eva. Porque ele confessou, Shaul confessou isso nos dois versos que nós vamos colocar aqui. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 4 a 5. São os versículos que seguem esse texto que acabamos de ler. Olha só, 2 Coríntios 11, 4 a 5. Porque se alguém for pregar-vos outro ungido que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Viu aí? Com razão o sofrereis. Quer dizer, estariam sendo corrompidos os sentidos deles. Estariam assim como a serpente enganou Eva. Percebeu? Com razão o sofrereis.
porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele colocou até com uma certa ironia aqui, né? 2 Coríntios 11, 4 a 5. Então, minha gente, ainda tratando desse assunto, eu coloquei aqui, ó. Então, minha gente, ainda tratando deste assunto do tema, isso aqui, ó, não há mais cristãos desde 70 DC, tá? Vamos fazer a leitura aqui ainda do texto, olha só. A Marlene Souza comentou no chat: é difícil os religiosos aceitarem uma mensagem dessa, já que eles ainda estão ganhando almas para Jesus, como ela colocou aqui, né? Então é exatamente isso, irmã. Eles ainda acham que temos como ser cristãos em nosso tempo. E acham que pode ainda tornar as pessoas cristãs em nosso tempo. Ou seja, seguidoras de Cristo na esperança da vida eterna em nosso tempo. Mas o que acontece é que é impossível ser cristão hoje, pois Cristo ele já se submeteu ao Pai. E como nós já dissemos, os cristãos foram aqueles que Cristo indicou, tá? Que Cristo indicou quando Pedro, né? Ele perguntou em Marcos capítulo 10, versículos 28 a 30. Vamos colocar aqui. Olha só os cristãos quem eram, né? Ó, Marcos 10, 28 e 30, ó. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha os seguidores de Cristo, os verdadeiros cristãos, né? Respondeu o ungido: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, né? Ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições. E no mundo vindouro seria o quê? Eles não seriam o quê? Mais cristãos. No mundo vindouro, a vida eterna. Quer dizer, eles já não seriam mais seguidores de Cristo. No mundo vindouro, a vida eterna. Então, de lá para cá, nós não somos seguidores de Cristo. Nem nunca fomos discípulos. Ó, no mundo vindouro, a vida eterna. Percebeu? Marcos 10, 28 a 30. Os verdadeiros seguidores eram eles, né? Então, gente, olha só. O mundo vindouro, ele começou o quê? De 70 DC para cá. Então, quem tiver dúvidas aí, depois nós poderemos explicar isso aí. Então, em outro tema. Então, pessoal, nós não somos cristãos em nosso tempo, nem também nós somos cristãos. Porque a partir do momento que você se colocar assim, primeiro que você acabaria o quê? Por achar que está o quê? Esperando em nosso tempo a vida eterna. E o pior é que a maioria das pessoas acaba caindo dentro de uma igreja, né? Dentro da religião. Que também não existe igreja. É somente mais o quê? Uma religião. Não é verdade? Então, gente, olha só. Nós agradecemos a participação de todos. O próximo tema será... Vamos colocar aqui na tela. Quarta-feira, 20 horas. Um grande abraço a todos. Tchau.